Graça e a paz, irmãos. Eu convido você à leitura do texto bíblico na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, lá no versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, não são poucas as pessoas que pelo menos uma vez na vida elas questionam: qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Qual que é o sentido da minha vida? Parece que todos nós temos uma certa necessidade de visualizar uma missão para realmente dar valor à nossa existência, que dê significado ao nosso nascimento. Vejo que na introdução dessa carta, nessa continuação que Paulo aqui nos faz, ele, como nós meditamos ontem, Paulo acabou de falar que orava a Deus em favor dos crentes. Parece que os crentes então recebessem pleno conhecimento da sua vontade com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Agora, Paulo vai mostrar 4 propósitos desse conhecimento que são os que dirigem a nossa vida cristã. Em primeiro lugar, ele fala: viver de modo digno do Senhor, a fim de viver do modo digno. Sabe, às vezes a gente, olhando para os noticiários, para as coisas que aparecem no jornal, ou até mesmo à nossa volta, às vezes a gente nos surpreende com a capacidade do ser humano em cometer atrocidades e aberrações. Vemos espancamentos terríveis, violências domésticas de marido para com a mulher, de mulheres para com seu marido, de pais com os filhos e de filhos com os pais. Vemos notícias de estupros, zoofilia, pedofilia, e todo tipo de aberrações que existem por aí. E tudo isso ocorre devido à natureza pecaminosa do ser humano. O coração do homem é manchado pelo pecado. Mas a revelação da graça de Deus por meio do Evangelho, que nos direciona ao encontro com Cristo e à sua obra na cruz, essa revelação muda a nossa vida. A Bíblia declara que aqueles que creem em Cristo recebem a habitação do Espírito Santo e então são transformados de inimigos em filhos de Deus. O apóstolo João, ele menciona essa transformação em João 1,12, ao dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, nós temos essa transformação no nosso viver. Em vez de realizar obras que levam ao inferno, nós então podemos viver de forma digna, podemos viver de forma honrosa, podemos viver de forma louvável diante de Deus. O homem sem Cristo, tudo que faz, apenas aumenta a ira de Deus pelos seus pecados. Mas o Filho de Deus, santificado e purificado, ele vive de modo digno do Senhor. E é nesse ponto que nos conduz ao segundo propósito colocado aqui por Paulo. Ele diz que nós devemos viver para o seu inteiro agrado. E a pergunta talvez seja aqui: afinal, o que é que Deus requer de nós? E eu vou mencionar novamente aquilo que foi dito na meditação de ontem, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Paulo diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Agradar a Deus é viver de forma santa, como Ele é santo, para que, através da nossa vida, todas as pessoas que nos rodeiam, possam também conhecê-lo. Se você puder abrir a sua Bíblia e olhar em Zacarias, no capítulo 8, é isso que Deus também fala. Que através do modo de viver do seu povo, as pessoas o buscarão, as pessoas dos outros povos buscarão. Nos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco.
Quando vivemos para o inteiro agrado de Deus, as pessoas buscam a Deus pela forma como nós estamos vivendo. Mas como que eu posso viver então dessa forma? Como é que eu posso viver dessa forma santificada para que as pessoas busquem a Deus? Paulo continua no nosso texto falando, frutificando em toda boa obra. Jesus ele ensinou que em João lá no capítulo 15, que o ramo que está nele, que está ligado a ele, tem necessariamente de dar bons frutos, porque as nossas obras, elas são a evidência da fé que está no nosso coração. As nossas obras apontam para o Deus que nós servimos. Por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 16, ao dizer que nós somos sal da terra e a luz do mundo, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja bem, esse sempre foi o propósito de Deus ao chamar o seu povo, ao chamar Abraão, dele formar uma nação, para que ao olharem a vida de Abraão, ao olharem a vida do povo de Israel, os povos buscassem o verdadeiro Deus. Mas ainda Paulo nos acrescenta mais um propósito. Além de viver de forma digna, de forma que seja do inteiro agrado de Deus, além de frutificarmos em toda boa obra, ele encerra o versículo dizendo, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vejam que há um perfeito equilíbrio entre conhecimento e prática, entre fé, que é doutrina, e a obra. Porque quanto mais aprendemos de Deus com sabedoria e entendimento espiritual, que Paulo orou ali no versículo 9, mais nós vivemos de forma que agrada a Deus. E nós então desenvolvemos a santificação no nosso viver. Afinal, qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito da sua vida? Nesse versículo 10, Paulo nos dá 4 propósitos para o nosso viver. Viva de forma digna do Senhor. Viva para o inteiro agrado de Deus. Frutifique em toda boa obra e cresça no pleno conhecimento de Deus. Fazendo assim, você saberá que ao fim do seu dia, a sua existência teve valor e teve significado. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nosso viver. Te agradecemos, ó Pai, porque não somos meramente efeitos do acaso. A nossa existência tem significado e tem significado em Ti. Tem significado através do Teu Filho, para o Teu louvor, para o Teu agrado. Dá-nos, pois, ó Pai, a capacidade de vivermos em santificação, para que todas as nossas obras, nossas atitudes, nosso falar, pensar e agir glorifique ao Teu nome. Faça-nos, Senhor, crescer na Tua palavra, pois ela é a nossa fonte, fonte de iluminação e de desenvolvimento da nossa vida. Nós pedimos tudo isso, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.